Olá, acho que eu tô Boa baixinho. noite, querida. Oi, querida, boa noite. Que honra estar aqui. Que delícia. Já Tá muito estava com saudade. muito, muito, muito. Deixa eu ver aqui, eu quero para não cair aqui. Eu coloquei um suportezinho. Você está achando muito baixo ou tá bom assim? Não, tá bom, para mim tá Ok, ótimo. então ótimo. Você tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? Super bem, tô ouvindo bem, tô te vendo bem. Sempre Hum, linda. Tô aqui te ouvindo e eu fico com o olho cheio de lágrimas, porque eu falo, ai meu Deus. Eu admiro tanto essa mulher e receber essas palavras tão honrosas me deixa muito feliz. Gratidão, querida. viu? A correspondência é total e absoluta. A gente é amiga, a gente se apoia, a gente tem vivido tantas coisas juntas como seres humanos, como mulheres, né? Já tivemos encontros tão felizes da nossa vulnerabilidade e eu me irmano muito com você. Então, tava com saudade. Eu fiquei uns 6 meses sem fazer live e agora eu tô voltando a fazer uma por semana. Eu falei, "Ah, cadê a Larice? Larice. Tô aqui! É sempre tão bom e sabendo agora que você tá voltando, a gente aproveita. Aí a gente aproveita esse conhecimento lindo que você tem. Eu Maravilha, querida. E me fazer um conta. monte de live por aqui também, e aí estava só esperando você. Voltei, mas estou voltando de leve, né, para não exagerar. Vida muito corrida. Mas, Larice, sobre. Ó, Antônio Beijo, Luna aí. Tônia Luna. Beijo. Então, Larice, querendo te ouvir, como que foi que chegou para você uma nova mulher? O telefone começou a pipocar, o pessoal avisando. Como é que foi contigo? Foi assim, realmente, as pessoas começaram a me mandar muita mensagem, me mandar os links, né, da série e todas associando também a imersão uma nova mulher, né? Então, olha, Larissa, você já viu? Você já viu? E associando a imersão, eu falei, não, eu não vi ainda. E eu senti vontade de ver no momento em que eu parei tudo e falei, agora eu vou me abrir para ver. E eu não imaginava o que, que eu ia encontrar lá. Eu só sabia que era algo que as mulheres diziam que era incrível, mas eu não sabia o que eu ia encontrar lá. E realmente eu aproveitei um final de semana e fiz a imersão, sabe? E ali eu pude, assim, dialogar com aquele texto que tocou tanto o meu coração e acredito que tocou muito de várias mulheres, né, Dani? Inclusive o seu, né? Então foi isso, foram Foi. umas 50 mulheres me mandaram essa. Eu sou muito grata, porque umas 50 mulheres me mandaram esses links. Achei muito bom. Ah, para mim chegou assim, a primeira pergunta, Dani, expansão da família de origem é a mesma coisa que constelação familiar? Eu tava no México quando chegou isso, lá no Oh, meio dos dias lá do treinamento do mestrado em psicologia sistêmica, e eu falei, olha, eu não vou poder responder isso para você tão cedo, eu vou ter que chegar no Brasil, assistir, para ver do que vocês estão falando, né? E aí foi isso, ainda passou uma semana e pouco, até que eu cheguei no Brasil e também maratonei, né? Impossível, não. E comecei assistindo assim, um pouco desconfiada, né? Como eu trabalho nessa área de jornalismo, gerenciamento de crise, de imagem, eu pensei, ai meu Deus, o que que vão falar, né? Da constelação, o que que está acontecendo? Eu fiquei já nesse meu lugar de análise, né? De crise. Mas aí eu fui vendo e fui relaxando e fui curtindo o Zaman, né? Com aquela postura tão bacana, né, de constelador, que eu conversei longamente sobre essa questão da postura com o Marcos Castro na primeira live aqui. Eu não sei se você conseguiu assistir, não consegui ver ainda. mas, Eu quero ver todas. Eu quero ver maratonar nessas cara, lives. cara, foi muito legal, foi muito legal. Na primeira com o Marcos, a gente conversou sobre a postura do constelador, né? E falamos sobre temas gerais, assim. Com a Renata Pinotti, a gente conversou muito sobre a amizade, o feminino, essa coisa mulher para mulher, entre as três, né? Ótimo. Depois, com o Renê, a gente conversou sobre as fantasias do que a gente espera de uma constelação familiar, o que realmente acontece, o que não acontece, porque muita gente ficou com fantasias também a respeito dessa série, o que que é, né? O que que a gente pode conseguir numa constelação, digamos assim, né? E aí, Sim. com você hoje, a proposta
é justamente essa, olhar para a relação mãe e filha, né? Que é muito esse caminho. Eu gostaria, assim, né, de primeiro fazer uma apresentação rápida. Vou me apresentar para sua rede toda e depois vou pedir que você se apresente para a minha, tá bom? Bom, gente, para quem não me conhece, né, da rede da Larice, eu sou Daniela Migliari, sou jornalista, sou escritora e sou facilitadora em constelações familiares também. E estou sempre por aqui oferecendo também cursos e workshops, tanto presenciais quanto online. E eu e Larice nos conhecemos na formação da Hellinger em 2016 e de lá para cá a gente vem aprendendo e experimentando muitas coisas juntas. Diga lá, Larice. É isso, Dani. Bom, eu sou uma mulher comum, então eu sou a Larice, sou terapeuta sistêmica de família na abordagem de Bert Hellinger, sou consteladora familiar, sou idealizadora do projeto Um Caminho que Leva à Cura da Mulher, Mães e Filhas. E com esse mix, né, a gente faz o atendimento individual, faz os atendimentos de grupo. A Dani foi e é e será, né, uma motivadora, sempre uma motivadora dos trabalhos online, dessa mídia, né, desse movimento de visibilidade maior que vem através, né, da câmera, da escrita, né, Dani? Então, eu me sinto muito motivada por você a fazer esses movimentos também. Então, eu tenho me ensaiado a isso. Para mim tem sido um prazer. Para mim é novo. Eu tenho as minhas questões, você sabe disso. E a gente vai se abrindo, né? Então, nesse movimento do ir para a vida como terapeuta, ser essa ajudante, como ser a última que a gente conversou recente, né? Ser a última no servir a vida, né? É algo que me coloca em plena expansão, em pleno movimento de aprendizagem. Então eu me sinto também uma mulher aprendiz, né? Posso dizer assim. É isso. Eu sempre falo, a boa e velha terráquea. Sim, não tem lugar melhor. Essa mulher comum, né? Essa mulher cheia ainda de vida pela frente, para buscar essa nova mulher em si, né? Então acho que esse é um caminho, né? Então é isso, a gente vai somando, né, Dani, esses conhecimentos também, vamos somando as nossas histórias, vamos somando as nossas ânsias de conhecimento, né, de vontade de fazer essa mudança interna, né? E nada Isso. melhor do que nós mulheres nos guiarmos juntas, né? Sermos abrigos umas das outras, já aproveitando um pouco do texto, né, de uma nova mulher. Então, tem um momento que ele fala, né, o Zaman fala que nós mulheres somos abrigos umas das outras, né? Mães e filhas, avós e netas, bisavós e bisnetas, são abrigos de uma história, né? Então, a gente vê uma linha de destino com as mulheres da família. Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso. E esse foi muito tema que eu trouxe com a Renata, porque a sensação inicial foi de muito aconchego assistindo essa série, né? A química da amizade entre as três, esse encontro na vulnerabilidade, que foi o que eu citei agora há pouco, que nós vivemos tanto juntas, né? A cada encontro, a cada módulo, a gente precisando olhar para as nossas entranhas juntas durante 4 anos, como vivemos, né? E depois nas muitas oportunidades que nós escolhemos semear e cultivar da nossa amizade, né? Então é muito maravilhoso a gente poder encontrar pessoas afins que a gente pode cultivar a relação como elas três cultivam e se cuidam e se abrigam umas às outras, né? E para nós mulheres, esse caminho em direção à mãe, que é o objeto, né, da sua afeição e de todo o serviço de alma que você vem trazendo tão lindamente, né? É um tema muito delicado, é um tema, assim, como diz a Renata, é um caminho iniciático para todas nós, né? Encontrar essa tranquilidade e esse lugar de mulher madura em relação à ação, se é que isso é possível, né? O René sempre fala, Dani, isso aí a gente vai até
o último dia de vida, e o próprio Bert Hellinger, na sua última obra literária, que foi, né, Meu Trabalho, Minha Vida, ele diz que aos 92, 93 anos, ele estava ainda precisando fazer uma constelação no caminho dele em relação à própria mãe, né? E para nós que somos mulheres, isso eu acho que ainda vai tão longe ou mais, não sei dizer, né? Queria te ouvir um pouquinho aí sobre esse caminho para a gente começar uma introdução antes de fazer a análise das personagens. Tá, primeiramente, eu só quero te dizer que eu me senti muito íntima das meninas. Então, quando eu entrei em contato, né, com elas, eu falava assim, gente, mas elas parecem brasileiras, porque elas têm muito de mim, eu tenho muito delas em cada diferença, né? Então, elas são três amigas muito diferentes e ao mesmo tempo se somam tanto, né? E eu me vi em vários momentos em cada história ou em cada uma delas, em suas personalidades, comportamento, enfim. E é muito bom, porque quando você me pergunta, quando você traz, né, para a gente falar um pouquinho desse caminho em direção à mãe, então o primeiro movimento, né, que a gente traz como uma aprendizagem grandiosa do Bert Hellinger para nós, é que nós somos as nossas mães, né? E esse espelho reflete muito essa nossa decisão de se tornar mulher todos os dias. Mas como é que traduz isso? Como é que traduz esse caminho? Porque esse caminho ele não é externo, ele é interno. Ele está dentro de nós. Então, a forma como a gente se direciona, né, à mãe, ao olhar para a mãe, é a forma que a gente se direciona a olhar para a vida. Então, o Bert deixa isso muito claro para nós, que essa mãe tem a face da vida, tem a face, né, que ele fala do sucesso, ou seja, desse ir para a vida com uma força do ser mulher. Então, a mãe tem um feminino importante para nós, o nosso pai tem um feminino importante para nós, é importante a gente colocar sempre isso. Mas esse caminho de começar a primeira relação com a mãe dentro de nós, e a primeira, né, esse primeiro amor, esse primeiro olhar para dizer, essa mulher, e quando foi se tornando mãe, quando a gente estava ali sendo gestada, ela deu um sim, que é um sim único. E esse sim único nos leva para várias possibilidades de outros sims, né? Então é isso que me move tanto na relação mãe-filha, porque como que um sim de uma mulher foi capaz, né, de ressoar tão longe nesse sim que nós damos para nós como mulheres. E claro que o sim da nossa mãe tá cheio de sims das nossas ancestrais. Então essa é a grande beleza desse movimento da vida, né? Então eu acredito que a gente pode começar por esse caminho da gente representar essa linha de mulheres, Dani, e sermos todas elas. Nós somos as nossas mães, avós, bisavós, trisavós em nós. Isso significa que nós trazemos o melhor delas, mas também o pior delas, que é o que a gente, né, vai poder falar também do abraço à sombra, no sentido que esse pior, eu não estou aqui julgando, eu não estou aqui criticando, não estou aqui trazendo como algo ruim, porque nesse pior, entre aspas, está também o encontro da nossa evolução. Então é um grande movimento do ir para a vida, se conhecendo, se encontrando nas nossas histórias, né? E evoluindo como mulheres, como seres humanos, né? Enfim, é isso. Lindo, lindo. E assim, a primeira história que já aparece ali de relação mãe e filha é a da Sevgi com a Muko, né? Que essa personagem, e assim, já fazendo esse aviso, pessoal, quem está assistindo essa live aqui e que não viu ainda a série Uma Nova Mulher na Netflix, para agora de assistir, vocês voltam aqui mais tarde, isso vai ficar gravado. No meu IGTV, eu estou subindo tudo também no meu YouTube, Daniela Migliari, para que vocês possam assistir com muito conforto. Só que agora a gente vai falar dando muitos spoilers, tá? Então, assim, quem ainda não assistiu, tchau, tchau. Porque a gente não quer estragar a experiência de vocês, né? Eu brinquei com a Renata, falei, gente, eu nunca expulsei gente, né, de live. Por favor, saia.
Mas eu tô falando assim, lógico, né? Avisando carinhosamente, com todo cuidado, de que daremos spoilers agora, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Sevig e a mamãe Muko. Muko, enfim. Como que foi a sua impressão a respeito dessa relação? É ali que mais me chamou atenção. Eu consegui ver a relação mãe-filha nas três, mas a que mais me chamou e chama atenção nessa dinâmica é sim entre a Sevig e a Muko, porque ali a gente vê uma relação de uma mãe que precisa da filha. E nesse movimento do precisar da filha, ela torna, entre aspas, para a filha um ninho muito agradável. Então é aquela mãe que tem o estereótipo, né, da doadora, que cozinha bem, que deixa a casa muito aconchegante, né, que deixa as amigas ali, trata como filhas, às vezes como amigas, né, que ela abre o coração como ela abre a casa dela, como ela abre, enfim, vamos pensar assim, tudo que ela aparentemente poderia abrir para que possa internamente, inconscientemente dizer para a filha o tempo todo: eu faço por você, filha, e você fica. Então, o que eu faço por você, o que eu dou a você, a minha disponibilidade, a minha possibilidade, filha, você é a minha razão de viver. Então, você fica. Por favor, fique. E o que me chamou a atenção? Porque na relação mãe e filha com as duas, aparentemente, o que a gente percebe? Uma mãe que se dá muito bem com a filha, entre aspas, cuida muito bem da filha, nutre bem a filha, orienta dentro das possibilidades dela, né? Acompanha no olhar essa filha, a história da filha, né? E essa filha, ela, por algum motivo que ela não vai entendendo, ela está o quê? Né? Se alimentando dessa mãe boazinha, dessa mãe nutritiva, doadora, e uma dificuldade muito grande de ser ela mesma como mulher, de ser ela como uma mulher que foge ao olhar da mãe, que foge, né, à obediência da mãe, ao direcionamento da mãe. Então, muito difícil para a Sevig no primeiro momento, com certeza, né? Foi falar não para a mãe, foi começar a se posicionar. Então veio o adoecimento primeiro. Porque o adoecimento dela, o câncer dela, vem acompanhá-la exatamente para dizer: você agora precisa olhar para você, você precisa cuidar de você. Né? Agora é o seu momento com você. E para quem você se sacrifica? Para quem, né, você coloca a sua vida em risco? Então, a gente vai vendo no primeiro momento, né, Nossa. aquela coisa gostosa, arrepia, não é? E depois a Ou gente vai ver a filha engolida pela mãe, sem saída. Precisava de uma doença mesmo para sair do lugar, né? E aí a doença vem com todo o enredo, né? Vem com o Zamã, vem com a constelação, vem com ela fazer aquele movimento essencial de começar a deixar a mãe na vida dela e fazer aquele movimento essencial de se separar psiquicamente, emocionalmente da mãe. Eu vou falar uma expressão aqui que eu gosto sempre: ligar o foda-se literalmente e começar a falar: agora eu vou viver a minha vida. Eu quero transar, eu quero namorar, eu quero ter um homem, eu quero ser colorida, eu quero ser bonita, eu quero ser, né, cheia de vida, enfim, e conhecer o universo do coração dela. E foi isso eu, que você mover, né? eu tenho chamado muito isso de dar o zig na mamãe. Tipo assim, a mãe liga 5, 10 vezes e tal, e aí você. Então, te amo, mamãe, mas eu não posso estar tão disponível assim, né? Eu vou, enfim, atender daqui a pouco, eu vou ligar depois. E aí você começa a dar aquele olé, assim, dá o zig e você dá um olé, né? Então, que 2022 era o ano internacional do zig. Com amor, com respeito, né? O André, ele sempre fala, né? A desobediência honrada, que ela dá um lugar no coração, mas a gente vai para a vida adulta, especialmente quando você vai para um novo sistema, você precisa, e Bert Hellinger era claríssimo nisso, você precisa se despedir da sua família de origem. Senão você leva a sua família de origem inteira para dentro do seu novo lar, do seu casamento, da sua nova casa.
e você fica dividida e vivendo todos aqueles conflitos e não tendo espaço para poder viver a sua vida criativa, profissional, sexual, para você ser mãe, para você poder realmente ter novas perspectivas, né? Então, corta o cordão umbilical. É a mesma coisa uma pessoa ficar com cordão o resto da vida, como a Glaucia comentou aí, né? Sim, sim. Dani, eu separei algumas frases, algumas falas, né, da série, porque quando eu comecei a compreender que estavam falando de constelação familiar, eu falei, nossa, eu preciso, no mínimo, perceber se esse texto ele está conectado com o coração do Bert. Então, você falou, eu sou jornalista, eu sou pesquisadora. Eu adoro fazer esse movimento de investigação também, né? E para mim, a cena que mais pegou, né, para mim, da Selig, né, com a mãe, foi quando ela vem com essa estrutura aqui, ó. Ela olha para a mãe, esse é o primeiro movimento de deixar a mãe, né, de se separar nessa mistura emocional, psicológica com a mãe. Então ela olha para a mãe dela e fala assim, ó, deixa eu ver se eu estou no slide certo. Deixa eu ver aqui. Nossa, agora eu não tô achando. Aqui, ela põe o seguinte: olha para mim, mãe. Eu sou adulta, mas não posso seguir o meu caminho. Não quero magoá-la, não quero chateá-la, não quero preocupá-la, não posso adoecer, senão minha mãe me persegue com remédio. Não sou criança, mãe, me dê um tempo. Então, quando ela joga, né, eu não quero magoar a mãe, eu não quero preocupar a mãe, eu não quero chatear a mãe, ela ficou muito tempo nesse lugar na vida dela, sendo, né, a filha que trabalhava, que provia, que desenvolvia, mas cadê o homem? Cadê a vida dela? Cadê a liberdade dela? Cadê as escolhas dela em movimento, né? Então, quando ela joga, me dê um tempo, mãe, eu falei, nossa, tá dentro daquelas frases que eu já usei em alguns textos, tipo, mãe, comigo até aqui, né? Aquele basta essencial que a gente já conversou tanto sobre ele, né? Então, mãe, me dê um tempo. Isso me moveu muito. Porque eu falei, gente, quantas de nós mulheres estamos nos nutrindo com coragem de olhar nos olhos da mãe, com reconhecimento, com honra, com gratidão, mas com a expressão, né, saudável de poder fazer essa desobediência, como se diz, como ele disse? Desobediência honrada. Honrada, que é esse movimento de se curvar a mãe e dizer, comigo até aqui, me dê um tempo. Eu não posso te dar o que a sua mãe não te deu, eu não posso te dar o que as suas avós não te deram, o que as suas bisavós não te deram, eu não posso te dar o que o meu pai não te deu. Esse é um movimento muito forte que nós mulheres podemos encontrar na relação mãe-filha, para a gente compreender que quando a gente consegue fazer mãe, me dê um tempo, basta, chega, a gente consegue ter pai, a gente consegue ter avô materno, avô paterno, bisavós maternos, bisavós paternos, irmãos. A gente consegue ter os homens. Porque senão a gente fica muito leal à dor das mulheres, da mãe, das avós, reproduzindo essas dores na própria vida e se pesando cada vez mais nessa lealdade, nessa prisão, né? Que é não poder ir até os homens. Isso perde a gente, né? E isso ficou muito claro na constelação, logo no primeiro episódio, né? Sim, sim. Que essa lealdade, ela desde muito pequenininha, dos 5 anos de idade, tinha impressa no corpo dela o peso da mãe por trás, que não suportava olhar para a morte do pai, né? Então, aquela cena com a artista, né, dependurada nas costas, aquilo ali foi muito gráfico, né? A gente pôde ver e ver o que é o peso de uma mulher daquele tamanho em cima de uma menina de 5 anos. Aquilo eu nunca tinha visto, mesmo em tantos anos de constelação, poder ver aquela imagem me deu né? Porque a gente sente isso, é natural e é assim caminha a humanidade, gente, não tem jeito. Nós mulheres temos esse profundo amor, essa profunda lealdade. E mais do que isso, eu tenho conversado muito com o Andrei. O Andrei, ele é médico homeopata também. E ele está cuidando dos meus 2 meninos, dos meus 2 filhos gêmeos, né?
E eu, Sim. consteladora, que vivo me trabalhando e vivo fazendo tanta coisa, ele vira e fala para mim, Dani, atualiza aí, eles já são adolescentes. Você fala deles como se eles fossem, como se eles fossem bebês. E a gente está assim, com o nosso nível de atenção nível máximo, né? Então, existe um inconsciente coletivo também desse nosso tempo cultural, existencial, que tem todo um caminho do que é ser uma boa mãe, do que é ser aceita, do que é fazer o certo, né? Então, estar presente leva um tempo para a gente conseguir entrar nessa relação da maternidade. E aí depois, como uma lua minguante ou como uma maré baixa, eu também tenho que conseguir saber me retirar homeopaticamente, né? Para poder ir conferindo autonomia para aquele ser. E não é brincadeira, né? Ainda mais com uma situação dramática como a da Sevgi, que viveu ali o assassinato do pai, né? E a mãe encostando em cima dela. Engraçado que ela interpretou na constelação dentro do texto que ela havia se casado com a mãe. Já outras leituras podem ser: virei mãe da mãe, né? Poderia ser essa leitura também. Isso aí eu acho que a gente não precisa limitar como sendo um ou outro, né? Mas o fato é, quando a relação está pesada, é porque eu não estou ocupando o meu lugar. Essa foi uma frase também que um dia eu acessei e escrevi e senti no meu corpo isso. Se a relação minha está pesada com a minha mãe, se a relação minha está pesada com meu marido, com os meus irmãos, com os meus filhos, é porque eu não estou ocupando o meu lugar, né? E aquela imagem, eu achei incrível essa sacada de usar imagens do Eu gostei. passado sobrepostas com as constelações. Então, aquela cena dela caindo por trás, aquilo me tocou profundamente. Tocou em você também? Muito, muito. Tanto é que em alguns movimentos eu já fiz isso em grupos. E quando não, quando a gente encontra mulheres, né, que se sobrecarregam demais pelas mães, quando dá, eu falo assim, pega uma cadeira, segura a cadeira, fica segurando uma cadeira, vai, tá tudo bem, eu dou conta, né? Então, a pessoa começa, ela ri primeiro, ela se cansa, depois ela começa a chorar, porque vai para um lugar muito pesado, que é o de se sobrecarregar pela mãe, mas sendo a mãe da mãe, em função de um sentimento de sobrevivência. Quando você fala que a mãe, ela não vai ter essa intenção direta, consciente, de sobrecarregar uma filha, um filho, ela jamais vai ter. Né? Isso é muito inconsciente, isso é um elo muito invisível que está acontecendo ali, mas naquela cena em que ficou nítida, né, o movimento da mãe e ela faz, que para mim essa série, a principal parte dela foi colocar esses quadros abertos, ancestrais, né, para a gente ver como é que a história conta a constelação, a expansão, né? Então ali eu achei assim fantástico. Deu para entender assim, nossa, essa menina ficou segurando essa mãe como se fosse nas costas a vida inteira. Ela tá segurando essa mãe, né? Agora, como? Com qual versão? Muitas, por exemplo, adoecem de ser a vítima da história, né? Então, aquela filha que sempre é muito falida dentro dela, tudo dela é muito frágil, vulnerável. Ela pode, às vezes, se colocar naquela frase, né? Antes eu morrer do que você, mãe. Eu por você, mãe, né? Então são duas frases que, quando a gente encontra essa filha, ela sacrifica, ela sobrecarrega e sacrifica muito a mulher dela. E aí a gente percebe, né, que essa mãe da mãe, ela também aprende a ser uma mulher poderosa. Ela também aprende a ser uma mulher cheia de talentos, de habilidades, que a Sebe, que no caso era, porque ela era uma advogada, que tinha prestígio, conhecimento, curiosidade, né? Tanto é que ela procurou e encontrou o Zaman, né? Então a gente percebe isso, a gente começar a observar as facetas da mãe da mãe. Essa filha, ela se veste de mãe da mãe de várias formas, né? Uma delas é como a poderosa, a filha que dá conta de tudo, que tem a palavra certa para a mãe, que a mãe quer ouvir, que faz tudo que a mãe, né, admira e o brilho, os olhos da mãe sempre brilham por ela,
que sempre protege o coração da mãe, com tudo que a mãe precisa, principalmente orientação. Então, muitas filhas se tornam orientadoras das suas mães. É como se as mães dissessem: você é uma espécie de conselheira minha, de terapeuta, sei lá, uma espécie de, né, orientadora. Então, eu gosto disso, mães das mães. Larissa, o que nós precisamos fazer, né, Daniela? O que nós precisamos fazer? Somente voltar para o nosso lugar de pequena. A pequena, ela não suporta segurar aquele peso aqui atrás. Ela se sufoca, ela cai, ela não suporta, ela vai encontrar uma forma de dar o basta essencial, de fazer essa desobediência honrosa, né, de chegar no movimento do limite, que é muito importante. Então, a Sevig só começou a caminhar na vida dela quando ela deu limite para a mãe dela e passou a gente usa a expressão, decepcionar a mãe. Literalmente, a gente viu isso. E até um custo muito alto, né? Que foi parando de tomar as medicações escondido da mãe, dentro dessa busca ainda pelo que se revela no último episódio, né? Essa, assim, mesmo com a nossa licença poética aqui de poder ter combinado com todo mundo e poder dar spoiler, eu não vou falar. Mas algo nela, inclusive nesse boicote, né, da própria saúde, foi parando de fazer o tratamento tradicional de medicina, que é uma coisa, constelação familiar é outra, essas coisas sempre se somam, se complementam, uma não toma o lugar, né, da outra, são coisas diferentes e que se integram e que se ajudam e cooperam mutuamente, né? Mas ela entra num processo inconsciente de boicote da própria saúde, que culmina literalmente, né, no retorno, né, da questão que ela tem, que aparece no primeiro episódio, e aí a gente entende por quê. Porque algo nela, no inconsciente dela, a sombra dela precisava boicotar para que se revelasse o que realmente lhe fazia falta, né? Que é o tema, a pessoa que ela reencontra nos minutos finais do último episódio, né? Então, tem uma pessoa perguntando aqui, se pode repetir qual é o nome da série? É Uma Nova Mulher, da Netflix, e a gente está dando spoiler. Então, se você não assistiu ainda, é melhor você assistir primeiro e depois voltar para rever aqui no meu canal ou no meu YouTube, tá bom? E eu também vou ver se eu consigo colocar na hora de publicar Sim, por essa favor. live para entrar na sua rede também, Larissa. Tá bom. Agora, deixa eu te falar, assim, algo que foi me tocando, né? Porque com o tempo ela foi encontrando um novo amor, a Sevig, né? Ela encontra um novo amor e a mãe entra numa ciumeira danada. E isso corrobora com aquela visão, né? De ter virado esposo, né? E marido psíquico da mãe, digamos assim. E a mãe vai entrando, né, naquela ciumeira e vai boicotando a relação dos dois e aquele homem com aqueles olhos azuis profundos, né, e ele tão doce, tão querido, ele vira um queridinho de todo mundo que está assistindo muito rapidamente, né, porque ele tem atitude ao mesmo tempo que ele é doce, né, é uma pessoa muito incrível. E ela é uma fofa também, eles acabam. Leva um tempo para ela perceber, porque ela ainda faz pouco caso dele, demora para ver esse homem, porque essa mulher que está muito, né, assim, obscurecida por essa mãe, ela demora para ver o valor de um homem. Ela fica um pouquinho, como se a vista tivesse um pouquinho embaçada, né? Aquela coisa, demora para ver, até que ela conseguiu começar a abrir os olhos e ver, né? E aí, conforme ela vai percebendo, ela vai experimentando, a mãe vai enlouquecendo e vai ficando indignada com aquilo. E ela chega a um ponto de denunciar o Zaman de tanto ódio que ela ficou dessa relação. E aí aconteceu a cena entre as duas que mais me tocou, que foi o momento em que ela estava celebrando que tinha sido pedida em casamento. Aí a Leila está em casa, comemora com ela, e a Muko fica doida. Falou, eu vou embora, eu vou não sei o quê. E aí ela foi para pequena. Ela foi para a pequena com gosto e ela falou assim: minha mãezinha, querida mamãe, como que eu vou fazer o meu casamento sem você presente? Eu preciso de você, mamãe. Por favor, mamãe.
né? Essa fala de pequena a mãe, né? Amolece e derrete. E ela fala: mãe, a senhora me falou que quando fosse um homem bom, eu ia olhar nos olhos dele e eu ia saber que ele é um homem bom. A senhora olhou nos olhos dele, não olhou? A senhora viu? Aí ela, né? E aí você vê, essa é uma atitude de uma mulher, isso é muito importante a gente ressaltar, porque é uma mulher adulta e quando ela se coloca como pequena, não é porque ela vale menos, não é porque ela tem menos dignidade ou porque ela realmente sabe menos que a mãe, não é nada disso. É porque em relação à mãe, a gente é sempre, né? Esse lugar de pequena, esse lugar de humildade perante aquela que nos deu a vida. Então ela foi humilde e falou assim: como que eu vou fazer meu casamento sem você? Eu preciso de você, mamãe, por favor. Cara, essa cena, sinceramente, eu fiquei assim, muito, muito feliz. Foi muito instrutiva, né? Comenta aí pra gente também. Me diverti muito também com essa cena, dei boas risadas quando a mãe cedeu, né? Porque de fato ela cedeu, a gente vê isso nitidamente. Antes da gente entrar Você nessa cena, riu? quando você falou da questão. No Você riu? final, quando a mãe cedeu, né? Quando ela cedeu, não, ele é muito bom, ele te olha com muito amor e fez aquela carinha de menina, porque ela estava na criança interna dela. A mãe estava totalmente emburrada, se sentindo sem função. Agora eu perdi eu perdi minha necessidade, né? Assim, ela não precisa de mim mais, então eu perdi minha função, né? Então eu achei essa cena de fato maravilhosa, mas antes de entrar nela, ela parar de tomar a medicação, tem um movimento inconsciente, Dani, que é de vingar a mãe. Então, ela estava Hum. dando um segredo da mãe sem saber, tinha algo muito grande no coração da mãe que não foi passado para ela, não tinha que. Bom, a forma como aconteceu, isso fez ela sentir tanta dor, mas aquilo ali levava ela a um movimento de vingança inconsciente. Então, Mas uma era filha, vingar a mãe ou vingar da mãe? essa, essa vingança, vingar a mãe, porque tem vingar a história da mãe, que é quando a gente repete a história e traz muito sofrimento para si, e vingar a mãe é quando a gente se enfraquece, é quando a gente se coloca em risco de vida, é quando a gente se coloca mesmo nas perdas sucessivas da vida, porque a vida por si só é um sucesso, por isso que Bert dizia que mãe e sucesso têm a mesma face. Então, se a gente segue esse sucesso, a gente segue a mãe, né? Dentro de nós, sob o nosso olhar. Então, aquele movimento era um movimento inconsciente de vingar, até que na última cena ela entende por quê o que a mãe estava guardando na história dela, aquele segredo final, né? E aquilo ali fazia o movimento de eu quase morri por isso, né? Então, assim, é importante colocar, porque eu uso a expressão vingança no sentido de mostrar que toda filha que se enfraquece como mulher, ela está vingando os pais. Não é só a mãe. É a mãe como mulher, é o pai como homem, porque nós somos os frutos dos pais. Então, se nós somos uns frutos frescos, fortes, saudáveis, nós estamos honrando o sucesso dos pais. Se a gente está ali enfraquecendo, morrendo, deixando de fazer algo que é possível para nós, que nos movimenta na vida, a gente está mostrando o fracasso dos pais, porque é uma árvore, né? Eles são as nossas árvores. Então, isso é importante a gente colocar sobre essa parte que você falou. E nesse movimento humilde da filha, que é uma mulher que tomou uma decisão, que se coloca na decisão, ela tem certeza que ela vai seguir a decisão dela de decepcionar essa mãe que nitidamente na frente dela está mostrando: eu não quero me tornar desnecessária para você. Se eu estou desnecessária para você, então agora eu vou embora. E ela fala: não, vem cá, eu sou sua filhinha, eu sou a menina que você criou, educou e fez essa mulher nascer em mim. Eu preciso de você, sim, mãe. Só que eu preciso de você de forma diferente. Eu cuido de mim, você cuida de você. Mas a sua bênção, o seu olhar, a sua força, a sua nutrição como mulher é um movimento de importância, importa. O que vem de você importa para mim, mãe. Né? O que chega de você importa para mim. Então, ali é um movimento de reconciliação mãe e filha, né? A gente vê uma reconexão
forte de duas mulheres, mãe e filha, mulheres, né? Que cada uma vai se encaminhar no seu movimento da vida. Por que para ser que foi tão difícil ter um homem? A mãe dela tinha um homem, ela recebia essa autorização interna para viver um grande amor, para viver realmente, né, essa história interna. Então, são partes que a alma vai colocando-se a serviço dessa repetição, desse sim que a mãe não teve ou não deu. E a gente começa a bambear e falar, bom, o que eu aprendi com a minha mãe como mulher? Como eu aprendi a me casar com a minha mãe? Como eu aprendi a ser mãe com a minha mãe? E o lugar que começa, Bert sempre gosta muito dessa fala do Bert, né? Onde tudo começa. Começa na mãe, né? Então, ela foi realmente incrível. É bom o que você trouxe, porque o ser pequena é nesse lugar. É quando a gente mostra para nossa mãe a importância, a grandeza dela nas nossas vidas, sem precisar boicotar as nossas próprias vontades, para ganhar, né, o nosso sim para nós, como mulheres. Então, esse é um movimento humilde de dizer, olha mãe, né, meu coração está aqui, aberto para receber o seu sim, numa bênção matrimonial, num sim para eu seguir ao lado de um homem. Gente, vamos lembrar, toda mãe, a mais adoecida do mundo, ela pode nunca expressar o que eu vou dizer agora, mas ela deseja que a vida dela siga adiante. O que significa isso? Se ela tem filhos, se ela deixou nascer, se ela deixou os filhos crescerem, seja em qualquer lugar que for, em qualquer história, eu falo qualquer no sentido assim, pode ser a mais comum possível, essa mãe dentro dela te deu um sim suficiente para você seguir com toda a sua melhor força para a vida. Então, toda mãe, de forma inconsciente, ela se alegra com o movimento de força e de crescimento dos seus frutos, dos seus filhos, né? Mesmo que ela não conseguisse voltar atrás, se reconciliar com a filha e realmente dizer, você tem razão, esse homem chegou na sua vida, eu vi, mesmo que ela não conseguisse. Essa filha já tinha recebido a bênção da mãe, porque já recebeu a vida da mãe e o crescimento da mãe. Então isso é muito importante que a gente saiba, porque eu fico vendo muitas mulheres procurando essa bênção. Larissa, eu não fui abençoada pela minha mãe, ela não permitiu que eu fosse embora, ela não permitiu que eu trabalhasse na tal área, ela não permitiu que eu tivesse filhos ou não tivesse, enfim. Gente, todas nós filhas já recebemos a bênção da mãe, está dentro de nós. Procure por ela, né? Isso aí, isso aí. E eu queria te ouvir sobre um último ponto da SEVG, que foi a questão da entrega daquela carta no dia do casamento. O que que você achou disso, assim? Porque, no Então, o que que primeiro... Hum. eu entendi e eu procurei saber, porque o que eu entendi foi o seguinte, o pai biológico dela não foi aquele pai. Sim, sim. Eu sei, mas eu tô Gente, falando assim, agora aquilo foi um presente de casamento, né? Mas foi um presente também assim, olha, agora você é mulher, você dá conta de saber disso, né? Então, é lógico, né, que essa é a leitura, que é o pai real dela, né? Mas você sentiu que ela deu como um presente ou que foi alguma coisa assim, porque eles estavam lá terminando de casar e de repente tudo desmorona. Como é que foi isso para você? eu senti que ali estava a maior vulnerabilidade da mãe. Ela guardou toda essa história com ela exatamente para não ferir mais essa filha ou para ela entendeu que essa filha não precisava ficar mais sobrecarregada ainda com a história. Mas também era a dor dessa mãe, como filha, como menina, como jovem, que lá atrás teve as suas vulnerabilidades, os seus desencontros na vida. Então, quando ela renuncia dentro dela, eu vou mostrar quem eu sou, eu vou mostrar a minha história, eu vou revelar, já que você está tão forte, senhora de si, né? Então, quando ela joga isso, é exatamente para ser aquela mãe comum, imperfeita e vulnerável. Mas aí a Sevig não aguentou.
É isso que eu sinto, que ela não aguentou. Por quê? Por isso que eu te falei que ela estava inconscientemente vingando essa mãe. Porque faltava, ela até dizia, mãe, ele falou que tem um segredo, ele falou que tem um segredo, mas que na hora certa vai chegar para mim. E essa mãe se sentia ameaçada com isso, né? E de repente, quando chegou, a mãe entendeu o seguinte: agora que você está criando um novo vínculo na sua vida, porque o que é casamento? É um novo vínculo, é a família atual. Né? Então agora eu me mostro imperfeita para você, completamente vulnerável. Só que a Sebe, que para ela foi muito. Tanto é que ali, o que me dá uma sensação, Dani? Que vai ter o segundo, né, a segunda temporada, e que ali ela vai ter que trabalhar essa concordância. Porque no primeiro momento ali ela não concordou, ela não Não. acreditou, né, que a mãe fez isso com ela, ela se sentiu traída pela mãe. E esse movimento, até quando eu estava com Garriga, eu estava no campo, né, e eu representando uma filha, e ele me perguntou: o que você está sentindo nessa vivência? Eu falei: eu estou me sentindo traída por essa mãe. E ele falou: é isso, né, é exatamente isso. Então, o que eu senti foi que ela se sentiu traída pela mãe, que ela vai agora precisar ir para um movimento de concordância para compreender, ampliando o olhar, ampliando a consciência, os motivos pelos quais a mãe reservou essa história. Eu tenho uma fala que é assim: a mãe não precisa contar tudo para nós. Os segredos da mãe pertencem à mãe. Ah, mas era o meu pai. Sim, mas ela não teve um pai adotivo que, inclusive, ela ficou tão conectada a ele que ela registrou a história dele nesse movimento da vida. Ela trouxe também a história do pai adotivo dentro dela. Você pode ver que o Zanan perguntou: o que aconteceu com 5 anos de idade? E ela, né, voltou na cena e era a morte desse pai adotivo. Quer dizer, um pai que também estava a serviço do pai biológico e a serviço da vida, do crescimento dela, da proteção, das forças do masculino na vida de uma filha. Então eu vejo dessa forma. Para mim vai precisar ter a segunda temporada, a terceira temporada, e para mim eles vão trabalhar exatamente essa concordância. É, porque na última cena ela fala, como que você pôde fazer isso comigo? Porque havia também um pacto dela, né? Você não me conta, você me protege e eu fico, né? A partir do momento em que ela foi, que esse pacto foi desfeito, a mãe entrega essa verdade que ela tanto pediu, que ela tanto procurou. Então, agora que você vai, você fica sabendo, né? Mas no dia da, da noite de núpcias e acontece o que acontece. Então, assim, foi bem dramático, bem intenso. E Verdade. assim, acho que a gente pode concluir, porque a gente tem a Ada, né? Para a gente falar rapidinho, assim, acabou que fomos aqui muito tempo falando desse caso da Sergi, que eu acho que é o mais importante mesmo, porque tem Sim, muita vida e morte, né? é a história que E mais aparece também, né? esclarece muito. E Bert Hellinger sempre, né, nos fala que em todos os seus livros, em todos os ensinamentos, os professores todos, que quando a gente está diante de um movimento, ou é para a vida, ou a gente está indo em direção à vida, ou a gente está indo em direção à morte, né? Então, no caso dela, ficou muito concreto, né? E vale a gente fazer esse estudo. Podemos seguir para a Ada, então? Só quero pegar essa frase sua, quando a Sebig fala para a mãe: como você pôde fazer isso comigo? Nesse momento, a mãe sabendo que ela parou de tomar medicação, ela pode espelhar e falar a mesma coisa: como você pôde fazer isso comigo? Afinal de contas, é o fruto dela. Então, é só para a gente deixar aqui umas questões. A gente não tem que falar disso, é só mostrar o espelhamento mãe-filha em situações como essa, né? Verdade. Consegue ver espelhamento, porque a mãe também pode pensar assim: mas como assim você fez isso comigo? Quer dizer, que vingança é essa? Eu perguntava: filha, tá aqui seu remédio. Não, eu já tomei. Tá aqui seu remédio. O que a mãe faz? Você tem 3 filhos nascidos. Você nutriu seus filhos? Você nutriu seus filhos, Daniela? Você deu muito alimento a eles, né? Que vai além do alimento físico, né? Mas uma coisa é certa: a maior função da mãe é a nutrição, que é não só a nutrição biológica, é a nutrição emocional, é a nutrição intelectual. Então, esse é um movimento que a gente nunca vai poder ir contra as mães. Porque todas as mães. Então ela estava vingando da mãe também. Não é só vingando a mãe,
mas vingando da mãe, como que diz assim, eu não recebo essa medicação. Sim, isso. O que vem de você, para mim, agora eu não tomo. Porque ela estava literalmente tendo vômitos. O que vem de você, o que chega de você, eu não tomo. Ela começou a dar um não para toda a sobrecarga da mãe. Então ali a gente consegue ver vários movimentos nessa fase final dela ali, mas que eu tô esperando, nossa, eu tô louca para ter a segunda temporada de fato, para a gente ver que vai ter ali uma necessidade de concordar com a história da mãe e compreender É, qual é ela dessa história, porque aí ela fica menor, ela fica pequena, né? Mas vamos lá. exato. Exato. E assim, essa brincadeira da gente fazer a nossa segunda temporada enquanto a verdadeira não chega, mas já teve mais de 100 milhões de views, né? Olha só. No mundo todo. Então, a chance do Netflix não fazer é mínima, porque assim, eu acho que eles vão fazer, porque foi muito sucesso, né? Sim, sim. Que bom. Fico muito feliz. Tá bom. Então vamos para Ada, né? Ada. Brava, nervosa, muito reativa, é, muito brigada com o próprio feminino, né? Com seu masculino muito ferido, enfim, é uma personagem que isso é muito interessante porque a gente se espelha em todas elas. Qual é a minha parte Ada? Qual é a É, minha parte Sevig? Qual é a minha parte Leila? Foram três arquétipos ali muito estruturais para nós mulheres assistir essa série. Então, assim, a Ada, ela tinha o tempo inteiro uma recusa e uma repulsa e um julgamento intenso pela mãe por conta de coisas que ela julgava e que ela não conhecia. A mãe não deu explicações por que foi embora, achou que não devia dar explicações, afinal de contas, ela não estava abandonando a filha já era uma adulta e adultas não são abandonadas, né? Isso aí foi uma coisa até que a Renata falou na nossa live aqui, que quando ela deixou esse casamento, que ela descobriu a outra família, né, do pai, ela não deu explicação nem para o marido, que estava doente, morrendo, e nem para a filha. E a filha fica com ódio, entra na criança ferida e ela se sente abandonada e julga. E a mãe não sentiu que tinha que dar nenhuma explicação e foi embora, né? E aí depois, com o tempo, ela vai descobrindo essas verdades a respeito do pai e o quanto ela buscou o pai em outros homens também, repetindo a história da mãe, porque tudo aquilo que a gente julga, exclui, condena, em geral, a gente repete, né? Então foi de uma riqueza imensa também. Quero te ouvir sobre Ada. tá. A Ada me tocou muito, porque a racionalidade, né, aquela resistência, ela é uma proteção muitas vezes necessária para não entrar em contato com o sentir. Ele mostrou isso na constelação dela, quando ele colocou o pensar e o sentir, né? Exatamente para que ele falou, você está vivendo um conflito entre o seu pensamento e o seu sentimento. E quando a gente é resistente, muito racional, a gente evita ir para o sentimento, que é ir para o coração, que eu falo que é esse caminho mais longo que tem daqui para cá, né? E a Ada, ela mostra o tempo todo um amor interrompido, né, que aconteceu lá atrás de uma filha que ficou esperando pela mãe e não conseguiu, né, chegar até a mãe na própria história exatamente por toda aquela fatalidade. Então teve, né, uma invasão, ela foi estuprada. Estou falando lá daquela tia, bisavó, se eu não me engano, Tia-avó. trisavó que está lá atrás. Tia-avó, era avó então, não lembro agora se era bisa ou avó. Ou E ali tia-avó aquele ou amor interrompido, tia-bisavó. bisa, isso é o que eu sinto, ou tia-avó ou tia-bisa, né? Aquele amor interrompido ali, ela tomou aquele amor como lei. Aquilo ali a gente fala que é um campo de lealdade sistêmica nessa linha de mulheres. Eu sempre quando eu posso ter oportunidade de abrir uma constelação, eu procuro aonde o amor interrompido começou na família, né? Naquela linha de mulheres. E aí, dali, ela já, vamos dizer assim, a menina da Ada, a criança interna da Ada, sempre foi aquela filha observadora, com certeza
controladora, uma filha que quer algo da mãe, ou seja, que busca algo da mãe, e às vezes isso está camuflado no querer mudar a mãe, querer a mãe diferente. Mãe, eu exijo que você seja diferente, faça diferente por mim, né? E esse é um lugar de muito aprisionamento. Então tem uma frase que é assim: eu estou presa como você, mãe. Então esse movimento, eu estou presa como você, é porque esse amor não pode fluir, né? Então ela está trazendo desde lá de trás um amor interrompido, que as mulheres começam a não confiar uma nas outras. Então nós vimos um problema da avó da Ada com a própria mãe, né? Ela amaldiçoando aquela mãe. Eu vou amaldiçoar você se você for embora com esse homem. Então ali eu tô arrepiando, porque essas maldições elas seguem adiante, né? E a Ada é um fruto de um movimento entre mãe e filha que tem a maldição, o maldizer da mãe. O que é o maldizer da mãe? Você não pode me deixar, filha, fique. Filha, se você for, você não vai ser feliz, você não vai ter êxito, você não vai ter minha bênção. Quantas de nós estamos recebendo, né, nas nossos mandatos familiares, essas expressões que a gente nem imagina? Isso faz a gente se anular como mulheres, né, se sentir reprovadas, pequenas, insuficientes, frágeis, né? Isso tudo está numa personalidade também. Então eu vejo a Ada nesse lugar. Ali ela, no final, me surpreendeu muito, porque quando ela abre o coração dela para dizer eu quero seguir com as constelações, né? Eu quero seguir com esse movimento de cura que vai além do conhecimento que eu tenho como médica. Ali eu falo assim, nossa, ela vai ser uma exímia consteladora, porque ela precisou não negar a constelação, ela negou o amor, que é sentir amor pela mãe, gratidão, amor pela avó, gratidão de verdade, deixar fluir esse amor, deixar o amor da mãe chegar até ela. Então, uma cena que me tocou muito foi ela e a mãe no hospital. Quando ela realmente deita lá na maca da mãe, chora como uma pequena, né? Precisando daquele colo da mãe, dizendo: aqui eu me rendo. Eu sou muito pequena. Né, ela começou o processo de tomar a mãe ali para mim, né? Então ali eu vou vendo, eu vou sentindo esse movimento. E ali ela começou a tomar a mãe, que é se abrir para a história, para a grandeza da mãe, e dizer: ela é muito maior do que eu. E a partir dali ela começou o quê? A olhar para o próprio fruto, para o aborto dela. E ela conseguiu tomar o aborto, conseguiu integrar o aborto junto com o pai, fez, né, aquela cena linda deles, como fala, da árvore, né? Agora eu esqueci o nome. Eles plantaram uma árvore. Uma oliveira. Oliveira, sim, tá. Porque eu fiquei com a papoula na cabeça, porque há muito tempo ela ficou com a imagem das papoulas, né, vermelhas. Mas, de fato, foi uma oliveira até por ensinamento do Zaman. Então, assim, para mim, a Ada também vai trazer muito na próxima temporada. Ela tá começando a tomar a mãe agora. Então, assim, no momento que ela se abriu para falar: agora eu me rendo, né? Agora eu me curvo a esse destino que tocou, que chamou por ela. Porque pode observar, a Ada, ela não queria estar lá. Quem quis que ela estivesse lá? A vida. E quem representa a vida? A mãe. E quem são as mães? Todas as mulheres atrás de nós. Todas. Tá vendo, gente? Eu, nas lives com a Larissa, eu fico arrepiando o tempo inteiro, porque eu vou sentindo, eu vou ouvindo, e a gente vai. Poder falar assim, meu Deus, era isso que eu precisava. Eu vivi nesse domingo agora um workshop presencial de constelações em que houve uma constelação muito assim forte com relação a um caso, né, de uma filha que se sentia muito criticada pela mãe, não se sentia vista e se sentia o tempo inteiro insuficiente e criticada. E eu vendo, né, ali aquela mãe
A representante voltou? Voltou a imagem? Voltando, tá voltando, sim. Voltou, voltou. E a representante da mãe, né, sentindo ali o tempo todo um desafio muito grande, né, com uma rigidez e tudo. E quando a gente foi ver, perguntou o que que aconteceu, né, com a sua avó. Ela falou, olha, ela sumiu por 2 meses e depois, quando a gente encontrou, ela estava assassinada, né, ela foi assassinada. Então, o que ficou nítido na constelação era isso, né? Que de fato o que tinha acontecido é que essa mãe estava rígida e dura, ligada à própria mãe que tinha falecido. Então ela estava conectada com essa mãe morta, com a avó morta. Então ela não tinha essa fluidez, esse calor para poder oferecer. E aí eu sempre digo isso, né? Quando existe esse movimento interrompido, existe uma grande dor de amor. Tem muito amor e tem muita dor de amor. Então a gente conseguir ter esse recurso de poder olhar e ver o que se passou ali depois na constelação, que foi simplesmente ela conseguir, a filha conseguir depois de algum tempo tocar nessa mãe morta e derreteu todo aquele gelo que estava nela e ela pôde se jogar no colo da mãe, no caso a avó da pessoa que eu estava constelando. E depois de algum tempo, a neta pôde chegar e reconhecer também aquilo que foi exatamente como foi. E se reconectar com a mãe, que já tinha derretido aquele gelo, e com a avó, que finalmente pôde fechar os olhos na constelação e descansar, né? Então é um recurso, assim, absolutamente incrível. Quem assistiu, né, a série se apaixonou e eu falo desse amor profundo pelas constelações, por tudo que Bert Hellinger trouxe, por tudo que Sophie Hellinger também desenvolveu, e todos os docentes a quem eu honro imensamente, todas as pessoas que atuam nessa área. Inclusive, sexta-feira agora aqui em Brasília vai ter um movimento grande, uma homenagem bonita no Senado. Eu vou também assistindo. Olha, Dessa vez, estou apoiando o evento como eu posso, enfim, na organização, em tudo. E eu faço isso do fundo do meu coração com uma imensa. A palavra é devoção, devoção, sabe? E gratidão imensa. Olha, a gente já passou de 1 hora. Você quer fazer suas considerações finais? Eu vou ligar aqui também o meu celular, porque ele está quase acabando a bateria, mas faça suas considerações, por favor. Sobre a Ada, né? Se você tá quiser bom. comentar mais alguma coisa. Eu acredito que é uma consideração final mesmo, que a gente vê tanto na Sebig quanto na Ada. História, mas a lei traz uma voz, não lembro agora se é uma bisavó, muito forte nela, né? E ela traz um momento de coragem de ficar viva, né? De sobrevivência, tendo medo, por exemplo, de nadar na água. Então, ali dá para fazer a gente fazer várias reflexões também. O que eu posso colocar para vocês é que se tornar uma nova mulher é se abrir, né, mesma, sem medo da própria história. É se colocar num novo passo, num novo olhar, numa nova postura, sabendo que a sua história é a sua história certa. Então, a mãe, o pai, todos que vieram antes, são certos para nós na insuficiência, na imperfeição. Então, ser uma nova mulher, se tornar uma nova mulher, é também ser num dia após a sua própria morte. Tem dia que é muito difícil para as mulheres. Tem dia que realmente a gente morre dentro de nós. Então eu falo por mim. Os dias que eu já morri, esse ano eu morri um dia, teve um dia que eu morri, eu falei, hoje eu morri. E eu olhei para dentro de mim e falei, mas amanhã eu vou acordar numa nova mulher. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês se encontrem, né, nessa nova mulher, na própria história, mas nesse futuro que é muito maior do que a história. O futuro é dimensional. Então, confiem na vida, confiem no futuro, porque ele está aberto para nós. É isso. E isso se traduz também nas constelações, né, Lindeza. Larice? Quando as pessoas vão para uma constelação, Dani, eu tô com medo, eu tô com medo. O que você vai encontrar é amor.
é uma saudade e é um fluxo que descongelou e voltou a fluir. Então, a gente, quando quer, e tem uma frase que sempre estava nos nossos módulos, né, Larissa? Quando a gente chegava lá, tinha uma faixa imensa escrita: quando dou um passo, recebo algo de presente. E assim é, né? Dando esse passo hoje de fazer essa nossa live hoje, o presente que foi para mim aqui te ouvir mais uma vez. E acredito a todos que passaram por live, né? E, enfim, agradecer a Deus por todos os passos que a gente tem dado e confiar que sempre, sempre a gente vai estar recebendo algo de presente, né? Tem um pessoal dizendo aqui, nem acredito que sexta-feira Sim, é minha noite. amiga querida, é uma honra. Se a gente terminar, apresenta um pouco. Apresenta um pouco. Oi, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode falar? Pode. Repete para mim, fazendo um favor. Pode falar. Tá. Não, eu estava querendo só. Tem uma pessoa perguntando também do meu livro novo. Então vamos falar dos nossos projetos rapidinho antes da gente terminar a live. Conta, gente, por favor, da minha rede. Quem não segue, segue a Larice agora, assim que eu for publicar. Vocês vão ver, vocês podem clicar também aqui durante a live nessa setinha. Entra lá e segue o perfil dela. Conta aí, Larice, o que você está aprontando de novo? Depois eu conto as minhas novidades. Vamos lá. Bom, sexta-feira agora eu vou encontrar quase 50 mulheres do Brasil todo, lá em Canela, no Rio Grande do Sul, para a gente fazer a reunião Mães e Filha. Chama uma nova mulher, que eu acabei colocando esse nome sem conhecer a série, uma questão minha que você sabe muito bem. E eu tô nesse ritmo de uma nova mulher mesmo, todos os dias, né? Então, assim, a gente vai passar 3 dias a quinta edição do projeto Mães e Filhas, que quem quiser lá na minha página tem toda a escrita do projeto, com as 5 edições, né? E mais para frente eu estou com um evento também, um primeiro encontro internacional de educação, de expansão da educação, que vai ser dia 12 de novembro. Podem perguntar atrás da Fernanda Vitali, que está fazendo as vendas, vai estar a Mariane Frank, vai estar eu, a Ellen Vieira da Fonseca, querida, só nós duas do Brasil. E tem a Graziela Freme também. Então, vamos estar nós 4. E é isso, é isso. Para esse ano eu faço os atendimentos individuais, provavelmente vou entregar mais para frente. E se Deus quiser, vai se ver muito ainda, Dani, porque eu tenho muita vontade de dar um abraço gigantesco. Gente, vou fazer a mesma coisa. Sigam a Daniela Migliari. Ela tem livros maravilhosos, tem um especial que é o Abraço. Façam isso, procurem a Dani, tem um curso maravilhoso. Vão lá. Isso. Então, tem livro novo chegando. Tem agora, Larice, Isso. Tem agora um livro novo chegando, meu, que se chama Tô Aqui Com Você. 9 posturas para cuidar de crianças e adolescentes em sofrimento. É isso, gente. Então vamos finalizar. Obrigada aí pela presença de todos. Gratidão, Larice. Vou publicar agora a live, tá bom? Ok, estou esperando. Beijo imenso, minha querida irmã de cabelos pretos, lindos. Gratidão. Um beijo, gente. Vai ficar gravado sim. Tchau, tchau. Beijo.